Tem um pessoal falando da didática, que a didática tá legal. Putz, eu fico super feliz com isso e espero que isso seja uma realidade para a maioria de vocês, entendeu? Eu tento trazer para a realidade de quem aprendeu na base da porrada numa época que não tinha informação direito aqui, né? Então eu tento facilitar ao máximo. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho no meu estudo aí a engenharia de materiais, né? Fiz engenharia de materiais na USP. Então tem certas coisas que eu acho que, tipo assim, são legais todo mundo saber, porém você não necessariamente precisa dificultar falar com termos difíceis nem nada do tipo. Então eu tento resolver essas coisas de uma forma mais fácil, beleza? Então, agradecer os obrigados de vocês e agradecer pela questão da didática, da facilidade e tudo mais. Eu tento fazer sempre da melhor forma possível, beleza? Legal. Uma dúvida que vem para mim é a respeito de FreeHub. Existem muitas dúvidas e aqui eu quero falar um pouquinho sobre o geral dos FreeHubs e aí algumas dúvidas que aparecem mais, tá bom? Tem muito mais a respeito do que a gente pode falar, mas eu acho que isso aqui é um bom começo para que a gente consiga, pelo menos, começar a discutir a respeito de FreeHub, beleza? Para quem não sabe, vamos lá, do básico. Para quem não sabe, FreeHub é onde o cassete da bicicleta é encaixado ali na roda, tá certo? O FreeHub ele serve para te dar tração na hora que você pedala e para te liberar da tração na hora que você para de pedalar. Porque se existisse um sistema fixo de tração, na hora que você parasse de pedalar, sua bicicleta ia continuar rodando o pé de vela lá sem descansar nunca. Inclusive esse é o processo, esse é o meio que funciona as bicicletas fixas, né? Obviamente. Ela é presa direto no cubo e aí na hora que você quiser diminuir a velocidade, você tem que fazer força ao contrário no pedal. Então, o FreeHub ele serve para resolver esse problema aí, tá? Então você vai encaixar o cassete nele e o FreeHub ele vai te trazer tração na hora que você está pedalando para frente e vai liberar o teu giro no pedal na hora que você parar de girar esse pedal. Show? E aí, então ele precisa ter um padrão, né? Na realidade existem hoje 3 padrões para que o cassete encaixe ali, beleza? E uma coisa importante é entender que assim, existem limitações para cada tipo de FreeHub, existem limitações de quantidade de velocidades que você pode encaixar ali, quantidade de marchas que você pode encaixar aí, tá? E aí dentro dos padrões ainda existem subpadrões. Eu vou tentar facilitar ao máximo essa questão de cabe quantas marchas ali, beleza? Então vamos lá. Vou pegar a linha Shimano, que é a linha mais quadradinha, mais fácil de dar exemplo. Se você tem um cubo até o alívio, por exemplo, ele vai caber ali muito provavelmente até 10 marchas. A maioria dos FreeHubs cabe de 7 a 10 marchas. São os cubos de entrada, os FreeHubs de entrada. Show de bola? Quando a gente passa para 11 velocidades e para 12 velocidades, ele tem um negocinho a mais, um pouquinho mais assim de comprimento, tá? Então tem que ficar atento com relação a isso. Pô, minha bicicleta é uma bicicleta que veio com um grupo, sei lá, um Turner da vida, já com FreeHub, né? Com cassete ao invés de catraca. Ou então um alívio, né? O que acontece? Na hora que você quiser migrar para um 11 e para um 12, que usa o sistema padrão de FreeHub, você não vai conseguir. Vai ter uma limitação física ali. Você não vai conseguir rosquear a tua porca na hora de você fazer o encaixe do FreeHub. É uma regra? Na Shimano é uma regra. Você vai ter cubos específicos para 11 e 12 velocidades. Por que não é uma regra para todo mundo? Porque, por exemplo, aquela roda Vezan Extreme Pro. Eu adoro aquela roda, Vezan Extreme Pro. Com os cubos originais da Vezan, elas cabem até 11 velocidades. Então ele tem um tamanho diferenciado ali. Isso daí é muito importante, porque assim, imagina que aqui é onde você vai encaixar o teu cassete, tá? E aí, no cubo da Shimano, esse daqui tem um comprimento um pouquinho menor, vamos supor que seja aqui, ó, tô dramatizando, hein? E aqui seja o comprimento do cubo Vezan. Uma coisa importante, eu troquei a minha roda, essas dimensões do cubo e do FreeHub, que é o que a gente está segurando aqui, vão mudar. E daí, né? E daí que você vai ter que refazer ajustes de transmissão, muito provavelmente, e também os ajustes de freio, beleza? É uma dica aí, porque às vezes você troca uma roda e fala, nossa, troquei a roda e aí
ficou esquisito. Claro, ficou esquisito. Existem diferenças de projeto de uma para outra, tá? Legal. E aí, o que mais a respeito de FreeHub? Vamos recapitular essa história. Se você tem Shimano 7, 8, 9 e 10 velocidades, o teu cubo normalmente aguenta, o teu FreeHub normalmente suporta, é compatível. Se você quer partir para 11 ou 12 velocidades, você tem que ir para os grupos que tem 11 ou 12 velocidades, tá certo? Então você vai para os Deore da vida, para os SLX da vida, isso acompanhando toda a trajetória em história também, né? Na época dos 11 e tudo mais, era outro tipo de FreeHub. Então tá, falei do FreeHub tradicional, que é esse daí que eu falei para vocês agora. Para os FreeHubs diferenciados, a gente vai ter o XG e o Microspline. O XG, quem começou com ele foi a SRAM, quando trouxe os cubos, na realidade os cassetes de 12 velocidades, com COG de 10 velocidades, como sendo menor. Existe o SRAM com COG de menor sendo 11 dentes. Se ele tem 11 dentes, ele cabe numa boa no FreeHub tradicional. Se ele tem 10 dentes, ele vai necessariamente precisar de um FreeHub XG, que é o que a gente chama, tá? E aí, qual que é o grande lance? O grande lance é que depois a Shimano, quando lançou a linha Deore M6100, SLX 7100, Deore XT 8100 e tudo mais, eles lançaram um padrão novo de FreeHub também, que é o Microspline, beleza? Então, não são intercambiáveis. Se você tem um cubo com um cassete XG, você não vai conseguir usar o Microspline sem que você faça a substituição do FreeHub, beleza? Então, espero que a gente tenha conseguido resolver aí, pelo menos um pouco, essa coisa toda dos FreeHubs, tá bem? Outra coisa que a galera me pergunta muito, qual que é a marca das ferramentas que eu uso? E aí, inclusive lá no Game Changer mesmo, lá no curso, eu falo que você precisa entender o que sua bicicleta tem para daí você comprar. Você não precisa comprar por marca. Tem algumas coisas que eu gosto de recomendar, mas algumas outras coisas você não precisa. Então, uma forma de você começar a escolher as suas ferramentas é entender o que sua bike tem. Não adianta você ir atrás de kit, que o kit tem um monte de ferramenta que você não precisa. Então, vamos supor, eu tenho uma bicicleta que ela é um grupo 112, com uma roda de blocagem fixa, né? E aí na frente também. Depois eu tenho um cubo que usa uma chave de cone para ajuste de 18 milímetros. O que mais? Só. E um pé de vela do tipo Holotech. Então eu vou precisar de uma chave específica para o Holotech, um jogo de chave Allen, os alicates, tá certo? A chave de cone do tamanho certo que você precisa, uma chave de boca também do tamanho certo para você abrir esse cubo. E basicamente é isso que você vai precisar, tá? Uma chavinha de corrente, e aí são perfumarias. Se você tem uma bike dessa, você não precisa de uma ferramenta para sacar movimento central do tipo ponta quadrada, por exemplo. A não ser que você tenha interesse de resolver problemas de outras pessoas. Mas aí eu acho que vale a pena você dar um passo de cada vez, tá? Então, como é que eu faço para escolher as ferramentas adequadas para o meu dia a dia, para o meu uso? O que tua bicicleta tem? O que tua bicicleta tem de sistemas? E aí você vem por baixo aqui e fala assim, ah, eu preciso dessas ferramentas aqui. Ok, vou comprá-las. Não precisa comprar mais, tá? Não de início, porque ferramenta é caro, tá o dólar alto e tudo mais. Né? Então, vamos supor, se custa 1.000 o kitzinho, você pode gastar 500, resolver seu problema, né? E ainda ter as ferramentas específicas para que você vá usar na bike, beleza? Algumas marcas que eu acho legal, algumas coisas também que eu acho legal. Chave Allen na bike moderna, na bike atual, você usa muito, né? Então vale a pena você comprar uma chave de qualidade. Então uma Gedore ou uma Kingtone, eu uso Kingtone aqui porque eu gosto da garantia infinita deles, beleza? Tem algumas outras marcas também que são boas, mas eu gastaria uma grana legal com chave Allen, porque aí tende a durar para sempre, beleza? Coisas que eu gosto de usar, o meu torquímetro lá é da Topic, quem pergunta é Topic. A chave para remover movimento central do tipo Holotech é Superbee e eu tenho também a Shimano. E outra coisa que eu tenho da Superbee também é o desempenador de gancheira. Funciona muito bem, né? Custa 1/3 normalmente do valor do que tem no mercado. Vai muito bem dessa forma também, beleza? O
O grande lance das ferramentas é você realmente entender aquilo que você precisa para daí você comprar. Não adianta você ficar, eu vi um kit, achei bonito. Beleza, se você tiver grana para gastar, compra o kit. Se você não tiver grana para gastar, você vai lá e compra a parada específica. Eu gosto de comprar específico, tá? Não acho que kit vale a pena, porque vem com um monte de tranqueira que você não usa. Eu já tive kit e não gostei, beleza? Então, beleza. Marca de ferramenta é isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre ferramenta, me dá um alô. Outro ponto que me falam demais, LMD. Fiz uns vídeos aí na semana passada falando de LMD. LMD o que é? Limite máximo de desgaste que você pode usar para a tua corrente. É uma referência para que você entenda e acompanhe, né, o quanto tua corrente vai desgastar, e um ponto máximo, LMD, limite máximo de desgaste, para que você faça a substituição da tua corrente. E aí, as pessoas me mandaram muito comentário do tipo assim, porque eu fiz um vídeo ensinando a fazer a troca da corrente e o acompanhamento da corrente numa bike 210, né? Aí todo mundo mandou assim, nossa, então é só esperar até 0,75, beleza? Não é assim, né? No vídeo, inclusive, tem um pedação explicando que para cada quantidade de velocidades, quantidade de marchas que você tem lá atrás no teu cassete, aí você tem um limite máximo específico, tá? Então vamos lá, só para recapitular. Se você tem 6, 7, 8 velocidades, você pode gastar a tua corrente até 0,90, beleza? O certo seria até 1, mas o 1 é muito final da escala do medidor, tá? Então eu não aconselho, porque para passar é 1, 2 você não tem a sensibilidade. 0,90 é aquele negocinho antes do 1 ali na hora que você olha na tua janela de inspeção. Então 6, 7, 8 velocidades, 0,90. Depois que a gente passa para 9 e 10 velocidades, a gente passa para 0,75. Isso quer dizer que você pode fazer da seguinte forma: com 0,50 você já fica de olho e já providencia uma próxima corrente. Para na hora que chegar no 75, você ter ela na sua casa e não chegar e falar assim, putz, deu 0,75 hoje, acho que eu vou só pedalar mais essa semana. Só essa semana que você pedala, você já mata o desgaste. O desgaste ele não acontece de maneira linear, tipo assim, 2 meses ela gastou 200 km, mais 2 meses ela gastou mais 200. Não é, ele acontece assim, ó. Ele gasta meio repentino, né? É logarítmico, né? Não é linear, não é uma reta assim, ó. Beleza? Toma cuidado com isso daí. Então, 9 e 10 velocidades, 0,75 de desgaste. E aí o 11 e o 12 que são os mais críticos, né? Porque quanto mais estreita a corrente, que é o caso de quanto mais marcha tem lá atrás, mais estreita ela tem que ser, menos material ela tem, menos ela dura. Para 11 e 12 velocidades você vai ter um ponto de troca de 0,50 e não tem jeito, tá? É 0,50, se você vacilar, já era. E aí o bate-papo a respeito de LMD, espero que esteja bem claro para todo mundo, tá bom? Umas dúvidas específicas aqui, ó. Paulo Ricardo Xavier. Para quem tem conjunto de entrada, ele citou o Turner TX800 3.8. Qual deve ser o primeiro up? A alavanca de câmbios ou os câmbios? Como faço para saber quando tenho que trocar o par de alavancas? E aí o grande lance é o seguinte: o seu par de alavanca fala com o seu par de câmbio, eles conversam a mesma língua. Você só vai precisar trocar uma peça dessas, uma delas, ou alavanca ou câmbio, se ela tiver com algum tipo de defeito. E aí eu vou dar um exemplo de defeito que pode dar no trocador. O trocador ele tem uns dentinhos assim, ó. Então, vamos supor, ele tem 8 velocidades, ele vai ter 8 dentinhos assim. Só que esses dentinhos, eles são plásticos. Conforme você vai tocando ele várias vezes assim, ele vai diminuindo essa altura dos dentezinhos. Quer dizer que ele fica menos preciso, tá? Então, se você usou exaustivamente o seu trocador, ou se você usou o seu trocador com um cabo de aço emperrado dentro do teu conduíte, você forçou ele demais, você gerou algumas folgas lá dentro, aí você vai precisar trocar seu trocador de marcha, tá? Do contrário, isso daí é vida longa, vida eterna, tá? A mesma coisa com o câmbio. O câmbio ele tem alguns eixos, né? Se você for ver, ele tem aí 2 eixos, 3 eixos, 4 eixos, depende de como que é a construção do seu câmbio, tá? E aí, uma das coisas que acontece é conforme você vai usando, conforme você vai bater naquele câmbio, se você é descuidado com a bike e tudo mais, você vai ter algumas folgas nesses eixos, tá?
E folga no eixo quer dizer que ele vai matar a precisão. Se ele matou a precisão, você perdeu o câmbio, tá? Não tem como resolver esses problemas. Então, quais são os casos que eu preciso trocar os câmbios e os trocadores porque eles realmente abriram um bico? No caso do trocador, na hora que você usa ele exaustivamente e ele recolhe essa altura, diminui essa altura, desgasta essa altura dos dentezinhos seletores de marcha, e no câmbio na hora que você alarga o buraco do eixo, tá? Então, para validar essa pergunta do Paulo Ricardo, você precisa trocar para quê? Você quer fazer um upgrade na sua bicicleta de grupo, e aí se for o caso de fazer um upgrade de grupo, você vai trocar casado, corrente, cassete, o pé de vela, né? Porque se for para um 9, para um 10 velocidades, o pé de vela de 8 velocidades não serve, os trocadores e seus câmbios. Aí beleza, só que você não faz essa troca descasada. Ou então, se você tiver algum desses dois problemas que eu falei para você, aí você vai precisar trocar esses trocadores ou os câmbios, beleza? Então, como faço para saber quando tem que trocar o par de alavancas? Teoricamente, se você não tem problemas, você não vai precisar trocar, tá? Teoricamente, também para quem faz manutenção preventiva nessas alavancas e nesses câmbios, no sistema de transmissão e tudo mais, você vai ter uma vida praticamente infinita nisso daí, mesmo sendo grupos extremamente básicos. Agora, se eles já apresentam folgas, desgastes e tudo mais, aí não tem jeito. E aí, se você não conseguir identificar de onde vêm as folgas, se nos trocadores ou se nos câmbios, vai ficar bem difícil, tá? Vamos lá. Júlio César. É um comentário aqui que eu recebo bastante. É o do Júlio César que eu vou ler, mas recebo muito. Sobre performance, vejo muita gente focando em equipamento e muito pouco em treinamento, como se a bike fosse andar sozinha. Tem uma bike simples e o resto a gente tira na perna. Eu acho que é assim, cara. Você dizer que o resto você tira na perna é fechar os olhos para uma realidade de que existem equipamentos diferentes. E aí, assim, eu sempre falo do 70-30, né? 70% da tua performance é perna, treinamento e alimentação, e 30% é bike, né? Isso não quer dizer que a gente pode largar a bike, né? Então eu acho que, assim, são coisas separadas, mas, assim, para quem está no esporte, eu espero que se alimente direito e que treine de verdade, porque se tiver uma brincadeira, aí não faz diferença. E outra coisa, dos 70%, todo mundo fala. E agora, como é que faz para tirar a performance da bike? E outra situação, às vezes não, na maioria dos casos, eu não preciso ficar trocando peça da minha bicicleta para aumentar a performance. É simplesmente manter a manutenção em dia. Então eu acho que esses pontos de vista, perna, só o bruto, eu não sei se vale a pena, entendeu? Só estou trazendo a realidade aqui, porque eu acho que você não toma conta da bicicleta, é a tendência de você derrubar a tua performance. E mais do que isso, se você não é ligado em performance na bike, é a tendência de você começar a torrar a grana aí, beleza? Mais um comentáriozinho aí que eu não concordo muito e achei legal a gente poder explicar, beleza? GVR Bike. O caliper dando vazamento pode ser óleo que perdeu a viscosidade e passou pelos óleos, ou é necessariamente um vazamento mesmo? Cara, é necessariamente um vazamento mesmo, tá? A viscosidade do fluido já é extremamente baixa, tá? Então, perder viscosidade com o tempo não vai fazer você ter um vazamento ou não, tá? Presta atenção nessas coisas de fluido de freio, que eles têm composição e eles vão perdendo essa composição com o tempo. Se o seu fluido for DOT, então, ao invés de óleo mineral, a durabilidade, a resistência dele ao tempo, a ação do tempo, é muito menor do que o mineral, tá? Então é normal você começar a ter oxidação, formar aquele pó branco em cima, e aí se tá vazando, você tem algum problema de vedação no seu sistema mesmo, tá? Então toma cuidado com esses pontos. Eu acho que vale a pena você fazer a preventiva nisso, principalmente se você tiver aqueles freios que não tem peça de reposição, e toma cuidado porque freio é segurança, beleza? Eu acho que eu nunca peguei um vazamento de óleo porque o fluido perdeu a viscosidade, beleza? GVR Bike. Valeu pela pergunta, inclusive, porque é bem específico. Marcelo Lopes, no vídeo que eu mostro quanto custa pedalar 30 km por dia.
Boa tarde, João. Ele foi super de boa, né? Mas expôs um ponto de vista que eu achei esquisito. Na verdade, não é esquisito porque é a realidade da maioria das pessoas, como elas encaram. Acho que esse teu plano preventivo só serve para bikes acima de um certo valor. Por exemplo, tem uma Road Odd Veloci Disc 2020. Custou R$ 4.200. Treino 100 por semana, faço treino de corrida, mas esses 100 km são em 2 treinos por semana. Por esse valor anual que você mostrou no vídeo, acho melhor apenas fazer boas limpezas e comprar outra quando começar a dar problema. Talvez troque a corrente apenas uma vez no ano. E aí o grande lance é que por causa desse tipo de pensamento, que as bicicletas usadas não valem porcaria nenhuma, né? Na hora que você chega para comprar a bicicleta tá caindo aos pedaços, né? E aí eu acho que não faz sentido trabalhar dessa forma. E aí o que eu acho legal, a manutenção, ela é proporcional ao que você tem de equipamento. Se você tem uma bike super atual, ela vai custar mais. Se você tem uma bike super antiguinha, ela tende a custar menos, entendeu? Então, a preventiva, ela precisa ser a mesma para todo mundo. Não faz sentido eu deixar de fazer a preventiva. Na hora que eu rodo e mato minha relação e aí depois eu vendo a bicicleta pro próximo bobo que vai comprar, é uma sacanagem que eu tô fazendo, entendeu? Eu não tô dando a possibilidade da pessoa comprar uma bike legal. E é por isso que você vê o valor das bicicletas usadas sempre diminuindo, né? Esse é um posicionamento que eu não acho legal, porque poderia, ao invés de simplesmente comprar outra, fazer limpeza e comprar outra, você poderia estar cuidando da manutenção preventiva, né? Qualquer tipo de manutenção preventiva você ia conseguir resolver esses problemas aí, né? Por que na aviação, por exemplo, eles fazem manutenção preventiva? Porque quando quebra, sai muito caro, né? Então, a bike é a mesma coisa. E aí, Diego de 2009, usar um 12 porque é prático, leve e bonito. A pessoa que não conseguir andar com uma relação dessa, ela pode procurar outro esporte. E aí, os extremismos, né? Vocês sabem que eu não defendo essas paradas de lances mais extremos aí. Ah, só é assim, só é assado. E cara, a pessoa que não conseguir andar de um 12 pode procurar outro esporte, né? Não faz nem sentido, né? Eu acho que assim, a pessoa ela tem que usar a bicicleta de acordo com o que ela quer usar, né? Não é porque você acha o 112 legal que todo mundo tem que achar. Acho que esse é um posicionamento errado que todo mundo tem aí, né? Beleza? E perguntinhas que são legais aí. Eu fiz um vídeo sobre o desgaste da corrente. Aí me perguntaram se não precisa trocar cassete coroa, botar cassete coroa na conta do quanto a bike custa por ano. E aí assim, se você tem um sistema conversando a mesma linguagem dentro dos mesmos desgastes e a tua corrente você troca até o LMD, não precisa trocar cassete, muito menos coroa, tá certo? Só que assim, se você passar desse desgaste, em algum momento você vai precisar. São coisas diferentes. Se você se propõe a cuidar do LMD, do limite máximo de desgaste, e aí você fazer as manutenções preventivas de modo a você economizar grana, você realmente vai ter um resultado de economia. Você realmente vai deixar de gastar grana à toa, entendeu? Então imagina, você tem uma relação, sei lá, 1,12 que seja. Quanto é que custa um cassete desse? Você mata um cassete desse. E uma coroinha nova, coroinha única, hoje custa aí 450, 460 reais, é uma grana, né? Então, compra corrente, né? Troca teu LMD e garante o resto das peças no lugar pro resto da vida, né? Não tô falando pra você que vai durar pro resto da vida, mas assim, 4 anos de loja, eu tenho bicicleta rodando 20 mil quilômetros, 25 mil quilômetros com o mesmo cassete, com o mesmo par de coroa, né? E aí 1 milhão de correntes depois, né? Porque a corrente tem que trocar, a corrente é consumível, beleza? E aí, uma dica que eu achei legal é o seguinte, essa correntinha aqui, ó, SRAM NX Eagle, ela é para 12 velocidades, tá? E aí talvez você não saiba, talvez muita gente inclusive não saiba, que não importa se ela é SRAM, ou se ela é Shimano, ou se ela é KMC, o que importa é para quantas velocidades ela é, tá? Então, você tem um grupo, vamos supor, essa bike aqui, ó, essa vermelhona, ela tem um SLX M700 da Shimano, tá? Só que quer dizer que eu não posso usar uma corrente SRAM nela? Pode, não tem problema. Não vai interferir no funcionamento da tua bicicleta. Por quê? Porque a engenharia do esquema é feita em cima da quantidade de marchas que tem.
Se aqui é um SRAM NX Eagle de 12 velocidades e aqui é um outro sistema de outra marca mais de 12 velocidades, não tem o que dar errado, tá? E por que eu estou segurando essa corrente aqui? Porque tá valendo a pena no custo, tá? Ao invés de você comprar a correntinha da Shimano, você pode usar uma KMC que seja, ou uma SRAM dessa daqui. Eu não tenho dados para dizer se dura mais ou menos. Eu tendo a achar que as correntes da SRAM tendem a durar mais, mas eu não tenho esses dados aqui para falar para vocês. Pode comprar que dura mais, tá? Mas fazendo uma comparação proporcional do quanto dura e da diferença de preço, eu acho que eu prefiro gastar a grana em cima de uma dessa daqui e não tem problema, tá? Eu sei, se você quiser, se você prefere fazer tudo da mesma marca, conjunto da mesma marca, tudo bem. Eu tô te dando uma possibilidade de você gastar um pouquinho menos, beleza? Correntinha SRAM MX é a mais de entrada e eu tendo a achar, não tenho certeza, que ela dura um pouquinho mais, beleza? Eu vou ali pro chat responder as perguntas do Daniel Pazeto e depois eu volto para minha última pergunta que eu tinha separado. Gostaria de saber sobre a manutenção da corrente. Uso lubrificante à base de cera, ótimo, perfeito. Gosto de a cada aplicação lavar a relação ao invés de passar um pano e reaplicar. Estou fazendo certo? Está fazendo perfeito. O pano na corrente, se você não tiver uma outra alternativa, você usa. Mas, se você assistir os vídeos mais antigos do canal aí, você vai ver que eu falo para você lavar a bicicleta uma vez por semana. Você pedala 25, 30 por dia, uma vez por semana você vai lá, lava a bicicleta, ou então pelo menos lava a relação da bicicleta, e aí você vai lá e reaplica o lubrificante de corrente. Por que lá limpar não resolve? Limpar não resolve porque se está sujo, imagina que é assim, né? Um elo interno e um elo externo. E eles fazem isso daqui. Se aqui em cima desses elos está sujo, você joga o lubrificante que é líquido, ele vai levar a sujeira lá para dentro. Então você não está melhorando o desgaste da tua corrente, você está acelerando ele, né? Você está jogando a sujeira lá para dentro, uma sujeira que era externa. Então eu recomendo muito que você realmente faça essa limpeza igual você faz aí. Eu acho que esse é o procedimento certo. 100 km, dependendo do lubrificante que você estiver usando aí, talvez não aguente mais do que isso. Se você usa um lubrificante de uma marquinha legal, ele dura mais do que isso, tá? Normalmente a gente pedala aqui, pelo menos aqui na região, 25 a 30 no mountain bike, né? 5 dias por semana aí, ou 6 que seja, e aí depois disso eu faço uma limpeza e reaplico. Mas ó, o método que você está usando está mais do que certo, beleza? Concordo demais. Segunda pergunta, com lubrificante à base de cera, rodo 100 km, depois lavo e aplico. O que você acha de revezamento de corrente? Não acho legal revezamento de corrente. Vou explicar o porquê. Se você tem um método, e esse método está aí, né? Tem um vídeo passado, não sei se foi há 2 quintas-feiras atrás, que é um método de acompanhamento, que você consegue realmente entender o que está acontecendo com a corrente. Você não precisa ficar revezando 2 correntes da sorte. Você usa uma, aí você vai acompanhando o desgaste dela, aí você vê que chega na metade da vida útil dela, você vai se preocupar em procurar uma corrente nova que esteja dentro do teu orçamento e tudo mais. Aí você continua acompanhando, na hora que ela dá o desgaste lá, você vai lá e substitui. O que você vai fazer com uma corrente velha? A não ser que você guarde por uma emergência, entendeu? Agora, rodiziar correntes, eu não acho que faça sentido, tudo bem? Eu acho que não é legal você agir dessa forma. Por quê? Vamos supor, você esquece de controlar o desgaste da tua corrente. Aí ela passa um pouquinho, aí você vai lá e compra outra. Colocou outra. Aí depois você lembra que aquela lá você não sabe se aquela lá já passou ou não, mas você tem mais uma. Aí você fala, putz, vou rodiziar ela. Aí você põe ela. Só que ela já está com desgaste acima. E aí o que você vai fazendo? Vai imprimindo, né, o desgaste da tua corrente nas outras peças. Eu acho que faz muito mais sentido você acompanhar esses desgastes todos, se programar para comprar uma outra, trocar a outra no limite máximo de desgaste. Pega a velha, ou você guarda para uma emergência, leva num pedal que seja, né? Tem muito cliente, inclusive dessa bike, tá aqui, ou então você joga fora, né? Não coloque peça velha fora de desgaste em cima de uma relação boa, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí.
É, posso usar spray de óleo desengripante e anticorrosivo nas peças da bike? Depende para quê, tá? Se for para dar tirar uma ferrugemzinha, se for para ajudar a soltar, se for para qualquer coisinha de micro detalhe, eu acho que você pode. Inclusive eu uso aí WD-40, tá? Não é propaganda, não sou patrocinado nem nada. Eu só acho que é um bom desengripante e não afeta nada de plástico, nem o quadro da bike, não vai ficar manchado nem nada do tipo. Agora, se você quer fazer a lubrificação de alguma coisa com ele, aí não rola, né? Porque a bike vai bastante graxa, né? Cubo é graxa, movimento central é graxa, caixa de direção é graxa, é tudo graxa. Né? Para falar onde eu costumo usar, na entrada dos eixos dos câmbios eu uso ali, né? Onde dá para lubrificar, eu passo. No câmbio dianteiro, principalmente na mola do câmbio dianteiro que junta muita sujeira, eu também uso sprayzinho, tá? E basicamente é isso. Na hora que eu estou usando um pedal clip da Shimano, M520, 505, 515, qualquer um desses da Shimano, que tem aquela mola interna de aço duro que enferruja pra caramba, eu lavo a bike, seco o meu pé de vela, o meu pedal clip e passo uma camadinha de sprayzinho desengripante ali também. Mas, vamos supor, pensei aqui numa outra situação, vou usar o spray para montar cabo de aço. Eu não monto cabo de aço nem com graxa, né? O certo é você montar ele a seco. Se você quiser optar por alguma coisa que faça deslizar o cabo, aí você usa a graxa, não o desengripante. Uma outra coisa que eu lembrei agora que é super prejudicial e a turma faz: abre o retentor ali da suspensão e soca óleo ali dentro. Não faz o menor sentido. Primeiro, você está arrebentando o retentor da bike. E outra, onde a bengala ali corre aqui dentro, nessa parte aqui dentro tem um feltro embebido em óleo, tá? Ele já está ali para lubrificar a canela da tua bicicleta. Você não precisa jogar lubrificante lá dentro. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Primeiro que você está danificando o teu retentor. E o segundo ponto que eu acho que é importante, todo mundo deveria prestar atenção, é que a fluidez, a espessura, esqueci o nome da palavra, a especificação, não lembro agora, caramba, como que é o nome? Bom, vocês entenderam, a espessura do óleo lá, eu esqueci o nome realmente, é diferente do lubrificante que fica dentro do feltro ali, no sistema interno da sua suspensão. É muito fininho o desengripante. Na hora que você joga ali para dentro, além de tudo, ele retira do feltro e joga tudo lá para baixo, tá? Não faça isso. Então, para responder essa coisa do desengripante, se for para detalhezinho, se for para tirar uma ferrugem e tudo mais, eu acho que vale a pena. Inclusive, lembrei de mais um uso aqui. Quando a corrente da bike, você deixa ela oxidar de alguma forma, uma forma de você arrancar esses pontinhos superficiais de oxidação é com um desengripante, tá? Passa lá, larga no sol um tempinho, passa mais uma camada, vem com a escovinha, tira, que sai legal. Outra coisa também que é legal falando disso, quando você olha a tua corrente e ela tem uns pontinhos pretos lá, você fala, ai, a ferrugem saiu. Só a superficial, só a laranja, tá? Se tem um monte de pontinho preto lá no lugar onde estavam aqueles pontinhos laranja de ferrugem, a ferrugem continua lá. Pode tirar essa corrente, pode esfregar. O que eu faço aqui? Tiro desengraxante para bike, cuba de ultrassom. Aí é trabalho de preguiçoso, né? Mas fica perfeito. Meia horinha no ultrassom lá, a corrente vira outra. Inclusive essa bike vermelhona aqui, ela estava com problema na corrente anterior. Como a gente substituiu, eu não precisei mexer. Mas se fosse ficar essa mesma corrente, se ela estivesse ainda dentro do limite de desgaste, eu com certeza teria colocado ela na cuba. A de trás lá, como uma bike que tem menos quilometragem, ainda não precisa trocar de corrente. Inclusive ela está sem, mas a corrente dela está lá embaixo do pneu dianteiro ali, tá vendo? Tem um papelzinho. Ali já está limpa e lubrificada certinho. Amanhã eu faço a instalação, libero. Beleza? Toma cuidado com isso daí. E aí, pegando o gancho, LMD dessa bicicleta aqui é 1,12, tá? Então é 0,50. A correntinha chegou no 0,50, providenciou outra, trouxe aqui. Assim ele garante o cassete de quase R$ 2.000 e a coroinha de quase R$ 500 intactos, beleza? Vale a pena.
Vamos dar mais uma olhada aqui no chat. Gustavo Coelho, obrigado, cara. Boa noite, sabe? Muito bom ouvir você falando. Bom ouvir você falando aí também. Mas se eu desviar, tem que ser medindo, né? Assim que tu tenta fazer. Mas não estou convicto que é a melhor estratégia. Se você mede, você não precisa para desviar duas, né? Que aí não vai fazer sentido. Elas vão acabar no mesmo tempo. Você vai ter duas correntes acabando no mesmo tempo. O problema é você passar do LMD. Passou do LMD, aí você compromete. Do contrário, ela vai se comportar com desgaste padrão. Então você vai ter duas correntes e usar ela pelo tempo de que duas correntes durariam. Você não vai reduzir em nada, entendeu? Quiser fazer assim, beleza, mas tem que acompanhar. Normalmente as pessoas rodam 500 km, mas sem acompanhar. Aí põe outra corrente. Aí roda 500 km, mas sem acompanhar. Aí põe outra corrente. Aí eu acho que não tem efeito, entendeu? Eu acho que é mais fácil fazer pelo sistema mais fácil, né? Eu acho que vale a pena fazer desse jeito que eu comentei aí. Mas, se você se sente mais confiável assim e você usa algum tipo de acompanhamento de corrente, beleza. Show? Vamos lá. Rafael Schorn. Não sei se eu falei seu nome certo, cara. Desculpa aí. Espero que sim. Boa noite. Sabe me indicar algum kit para extrair movimentos centrais dos tipo Press Fit e Dub? Cara, eu uso a ferramenta da Shimano, tá? Normalmente, dependendo do tipo do quadro que a tua bicicleta está instalado, o Press Fit principalmente, você tem que tomar cuidado. Normalmente as pessoas estão instalando com um trava-rosca, tá? Principalmente se for quadro em carbono. Qual que é o problema disso, né? Eu não acho que trava-rosca seja a melhor solução, porque você judia, não é que você danifica, você judia demais na hora de você fazer a extração, tá? Eu gosto de usar uma graxa específica para quadro em carbono, então ela tem umas partículas como se fosse uma areinha, tá? Específica, aí você monta em volta e coloca. Então, a ferramenta que eu gosto de usar, eu uso para Press Fit o próprio Shimano, e dependendo de como for o dub for instalado, se ele estiver na graxa, você consegue empurrar ele praticamente com a mão. Aí eu só uso o extrator para arrancar o rolamento. Do contrário, eu uso aquele sistema de extrator com pinça ali. Eu vou pegar para mostrar, peraí. Ó, esse daqui é o extrator da Shimano para Press Fit. E aí eu vou lá, instalo ele bonitinho, ele cresce atrás do meu movimento e eu vou lá e saco ele. Sempre tomando cuidado para não danificar a cápsula. Ou então, vamos lá, se o meu dub saiu na mão, eu não preciso disso daqui. Aí eu vou lá e instalo uma pinça dessa só para o rolamento e tiro o rolamento. Se o meu dub não sai na mão, eu ponho um desse por trás do dub. Entendeu? Aí eu vou lá, saco, depois eu saco o rolamento dele. Mas normalmente tem saído na mão. E assim, evitem usar o marvado do trava-rosca. Se a bike for carbono, use essa graxinha específica, que ela está guardada ali. Mas normalmente vem uns potinhos pequenininhos, beleza? Se não for um quadro carbono, for alumínio, né? Você usa uma graxa normal, uma graxa de qualidade normal. Porque assim, quem segura aqueles movimentos no lugar não é o próprio quadro. Quem segura no lugar é o sistema do pé de vela, entendeu? Vamos lá, o press fit, como é no caso dessa bike aqui. Quem segura ela no lugar é o lado de lá do pé de vela com o eliminador de folga no lugar. Então o movimento central não precisa estar arrebentado, né, de força lá dentro. Então eu sugiro que faça dessa forma, beleza? E as ferramentas, respondendo a sua pergunta aí, são essas daqui. Eu gosto de usar essas daqui. Isso, densidade, viscosidade, viscosidade, é isso mesmo. Obrigado. Eu não lembrava até agora. Às vezes a gente não presta atenção nas coisas, tá louco? Luiz Gustavo Medeiros, tem um cassete de 9, consigo trocar o cassete para um de 10? Depende do que você está querendo saber, né? Tem um monte de variável aí. Você tem um cassete de 9, o teu free hub cabe um cassete de 10 velocidades. Agora o teu câmbio e o passador não serve, beleza?
Vamos lá, Luiz Eduardo Borges. Meu freio canta muito, o que posso fazer? Já troquei pastilha e já limpei com sabão em pó. Já fiz tudo. Minha pastilha é a marca Paco original. O problema pode ser a pastilha. Que tipo de freio que você usa lá? Que marca que é teu freio? Ele é hidráulico ou ele é mecânico? Tá? Então eu acho que você tem que entender isso daí. Por quê? Quando você pega uma pastilha que é dura e atrita no material, que é o disco, que também é duro, a tendência é fazer muito barulho, tá? Isso você vai entender nos carros, nas motos, em qualquer coisa. Na bike é exatamente a mesma coisa, tá? Então, se você tem dois materiais que sejam extremamente duros, você vai ouvir muito barulho, beleza? Tenta substituir por uma pastilha que seja mais macia. Um outro ponto que é importante é o seguinte: se você fez uma sangria de freio ou se você passou em algum lugar que contaminou tua pastilha e o teu disco, você precisa fazer uma descontaminação gigante, principalmente no